Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para dar continuidade na nossa leitura. Hoje a gente vai estar lendo o capítulo 14 e 15 de Mateus. Vamos estar dando uma olhada na primeira multiplicação de pães. Jesus anda sobre as águas no capítulo 14 e vamos estar dando uma olhada no contexto geral desses dois capítulos. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos revelando a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 14, ele vai falar sobre João Batista, quando ele foi decapitado, que fala bem assim, ó. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos. Por isso estão operando nele poderes milagrosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão, por causa de Herodias, mulher de Felipe, seu irmão, porquanto João lhe dizia: Não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este considerava como profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sobre juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento dos convidados, ordenou que lhe fosse dada o que ela pedia. Mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que levou a sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. A multidão, ao ouvir falar disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir ao povoado comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Deem-lhe vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que toda a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para os céus, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu aos seus discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Vale lembrar que essa multiplicação de pães é diferente do partir do pão, que Cristo também fez ali aliança através do seu sangue. Aqui é um contexto que ele fala que ele foi multiplicado os pães para matar a fome naquela multidão ali, como a gente leu no contexto. E para frente a gente vai ver a respeito da ceia do Senhor também, que é diferente desta multiplicação de pães. Logo em seguida, Jesus instruiu os seus discípulos para que insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando eles o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma. E ficaram gritando de medo. Aliás, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: Coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo
e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Vale lembrar que Pedro aqui teve um ato de coragem de ir até Cristo. E cá entre nós é bem provável que ele tenha andado sobre as águas também, como Cristo estava andando. Depois até tem umas outras passagens que fala que eles vieram os dois caminhando até o barco. Então dá para entender que Pedro teve ali um ato de coragem de ter falado: ó Senhor, é tu mesmo, deixa eu ir até você caminhando, enfim. É bem provável que também ele aconteceu dele estar afundando, porque hoje cá entre nós o povo aí é muito idólatras, qualquer coisa aí fazem discípulos de uns, discípulos dos outros, e bem provável que um está querendo coroar Pedro aí como também digamos, um Jesus da vida. Por exemplo, que Cristo, quando morreu, ele foi crucificado. E Pedro, depois, na sua morte, ele não quis ser crucificado igual Cristo. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, como tem relatos da morte de Pedro. Enfim, dá para entender que Pedro também ele era um homem, depois ele ficou um homem muito humilde. Como ele era um homem humilde, não quis ser igualado a Cristo Jesus, porque Cristo é o único, é só através de Jesus que tem a salvação. Enfim, aqui ele traz um relato de Pedro caminhando com Cristo sobre a água, mas Cristo ainda teve que salvá-lo para não morrer afogado, digamos assim também, né? Se Cristo deixa, é bem provável que dava problema para Pedro. Depois de atravessar o mar, chegando a Genezaré, quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes, suplicando-lhes que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos que nele tocaram foram curados. No capítulo 15. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: porque vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe: qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Aqui ele está falando do povo religioso, que hoje a gente tem doutrina de pessoas também aqui na Terra, doutrinas de religião que anulam também a palavra do Senhor também. Para dizer desta forma, não tem como seguir fora desse contexto. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixe-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu explicação sobre a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca do homem vêm do coração. E essas são que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Estas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro.
Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos? Disse ela, porém: Sim, senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Porque ali eles eram inimigos ali dos cananeus, digamos, é uma mulher cananeia que demonstra fé também, e no começo aí do ministério de Cristo ele fala para ir só para o povo de Israel, não ir para o povo cananeu, os povos em volta ali, por isso que ele trata ali como um cachorrinho, como um cachorro, né? Não que Jesus tratasse nós como os cachorros, né? Porque nós somos gentios, mas ali naquela questão, ali ele trouxe como esta mensagem ali, ela também fala para ele que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Porque quando Cristo também ele se entregou naquela cruz, ele se entregou por toda a humanidade. Ali sim houve restauração para quem crê. Naquele exato momento até hoje, os que creem em Cristo Jesus são salvos através dele. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galiléia. Depois subiu ao monte e se assentou-se. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os aleijados, os cegos, os mancos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos curados, os aleijados andando e os cegos vendo, e louvaram a Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão nesta multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: Onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. Eles responderam: 7, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão, depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos. E os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Então essa foi a segunda multiplicação de pães que Jesus efetuou ali para essa multidão de pessoas que estavam ali. Mas terminamos aqui mais uma meditação na palavra. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e até as próximas leituras. Até mais!